Oi gente, Pop Verso no ar e chegou a hora de organizar aqui a semana e rever os melhores momentos do programa. E olha, são melhores momentos mesmo, viu? Porque o programa de hoje tá sensacional. Roda a vinheta. Tá rolando Comic Con em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente quer saber logo o que tá acontecendo por lá. Porque a Comic Con é um evento gigantesco de cultura pop e de entretenimento, e geralmente nesses eventos o que acontece? As empresas esperam para anunciar lançamento de filme, enfim, novidades. Então, vamos logo descobrir o que tá acontecendo com o Thiago Romariz, que é um convidado super especial aqui do Pop Verso, que tá lá. Fala aí, meus queridos e minhas queridas do Pop Verso. Olha só, gente, estou aqui nos primeiros dias, agora o segundo dia da Comic Con de San Diego. Nesse momento andando aqui direto, tá vendo, junto com a galera, porque eu estou indo para uma das maiores experiências que existe aqui dentro dessa feira como um todo, que é ir para a fila de um painel. Os painéis que acontecem aqui, eles sempre têm a presença dos atores, dos diretores, da equipe, né, de produção do filme como um todo, e normalmente eles mostram conteúdos exclusivos. Hoje eu estou indo para assistir as primeiras cenas, quem sabe o primeiro episódio da nova série do Senhor dos Anéis, que vai estrear em setembro. E, cara, dominou completamente aqui a cidade como um todo. E era sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês sobre o primeiro dia, né? Algumas diferenças importantes sobre os outros eventos que aconteceram aqui são as restrições à Covid, né? Então isso fez com que as filas fossem um pouco maiores, com que todo o tempo de espera ainda fosse um pouco maior também. Então você tem que fazer um check ali, né? Verificar se você está vacinado antes de entrar. Tudo isso fez com que a feira ficasse um pouco mais lenta do que o normal. Mas eu senti também uma vibe muito legal de todo mundo, assim, voltando, né? Depois de 3 anos sem feira, sem nada. Eu acho que o povo tá muito mais amistoso do que era antes. E aí, acho que a principal coisa que me chamou a atenção por aqui é como a gente tem visto muitos produtos de fantasia, né, de fantasia clássica, assim, que tá cada vez mais voltando. Não aquela fantasia que se leva absurdamente a sério e é super sombrio, mas sim aquela fantasia um pouco mais leve, mais voltada para a construção de mundo. E isso eu acho que tá muito claro no domínio que Senhor dos Anéis está tendo na cidade aqui inteira, assim. A série está em todos os prédios, ela tá aqui, ó, no meu crachá. Ela tá em todas as ruas que você imaginar. Ela tá dentro de tudo, de absolutamente tudo. Vem pra ser a grande série do ano. E além disso, a gente tem a série de Game of Thrones, a nova, que é House of the Dragon, né? Que é a Casa do Dragão, que vai contar a história da família da Daenerys Targaryen, né? Tipo, muitos e muitos anos antes da série que a gente já viu. E teve também ontem, que foi o primeiro painel que eu assisti, o primeiro trailer oficial de Dungeons and Dragons, né? Que é aquele jogo de RPG que inspirou o desenho Caverna do Dragão. E eu vi o primeiro trailer, eu assisti ao painel com os atores lá, Chris Pine, que fez Mulher Maravilha, tava também o Hugh Grant, que fez um lugar chamado Notting Hill. Todo mundo junto para mostrar as primeiras cenas, e eu achei super interessante, porque parece uma grande aventura clássica, meio sessão da tarde, assim, um pouco diferente, eu acho que de Senhor dos Anéis, né, que vai se levar um pouco mais a sério, obviamente, mas super interessante como você já tem coisas diferentes dentro do próprio gênero de fantasia. Esse foi o primeiro dia da Comic Con, que tem, cara, estátuas inacreditáveis. Uma estátua do Batman que eu vi do Robert Pattinson, incrível. Uma do Coringa também maravilhosa. Sempre produtos especiais e exclusivos aqui que estão na feira. Hoje eu vou assistir a Senhor dos Anéis, amanhã Game of Thrones e também o painel da DC e da Marvel. E eu vou trazer tudo com mais detalhes para vocês aqui, com exclusividade. Valeu, meu nome é Thiago Romariz, um abraço. E quando tem novidade, notícia boa, a gente gosta de ficar falando sobre ela o tempo inteiro. A novidade da semana foi a nossa parceria TikTok e Pop Verso, porque agora você também pode assistir ao nosso programa de segunda a sexta às 8 da noite no TikTok. Além disso, também dá pra ver no YouTube e 11h30 da noite na TV. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe uma discussão muito interessante aqui pro estúdio. Sabia que existe o termo já? BookToker é a pessoa que fala de livros no TikTok. A gente pegou carona num lançamento da Netflix, o filme Persuasão, que é inspirado
numa obra da Jane Austen, que é uma escritora britânica super famosa. E aí a gente trouxe um booktalker para comentar tudo isso, e aí virou uma grande conversa para comemorar aqui a nossa parceria com o TikTok. Olha só, um filme que tá ali na Netflix, sempre indicado, recomendado, que é o filme Persuasão. Um filme que tem a Dakota Johnson, uma atriz incrível, sensacional em Hollywood. E é um filme baseado num livro da Jane Austen, que é uma autora britânica incrível. Já escreveu vários livros que a gente conhece, livros que viraram filmes, por exemplo, Orgulho e Preconceito. Quem não lembra do Mr. Darcy? Pois é, gente. Mas aí eu fico com essa pergunta, por que a Jane Austen, depois de tanto tempo, ainda segue no hype? Vou deixar a Babi explicar pra vocês. Toda hora aparece alguma adaptação de alguma das histórias da Jane Austen, uma autora inglesa conhecida pelos romances que ela escreveu sobre a aristocracia da Inglaterra lá no século XIX. O exemplo mais recente é a estreia da Netflix Persuasão, com a Dakota Johnson, que é inspirada no último livro completo escrito por essa autora. Mas por que, depois de 2 séculos, a Jane Austen continua sendo tão amada pela cultura pop? Tem todo tipo de adaptação da obra dela. O primeiro filme que fez barulho é Orgulho e Preconceito, inspirado no livro de mesmo nome, lá em 1940. I'm asking you to marry me. Tem também a minissérie da BBC inspirada nesse título, Orgulho e Preconceito, de 1995, com Colin Firth. Tem o filme do mesmo ano, Razão e Sensibilidade, com um grande elenco. Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman e Hugh Grant. E tem outro filme sobre Orgulho e Preconceito, de 2005, conhecido pelas atuações da Keira Knightley e do Matthew Macfadyen. Outras adaptações também trazem o figurino pomposo do século XIX, mas elas têm um olhar um pouquinho mais contemporâneo. É o caso de Orgulho e Preconceito e Zumbis e de Emma, com a atriz Anya Taylor-Joy. Outras adaptações são uma releitura das histórias da autora e trazem o enredo para um contexto dos dias de hoje, que é o caso de Patricinhas de Beverly Hills, O Diário de Bridget Jones e Fire Island, que traz um casal gay na trama principal. A Judith Wells, que é especialista em literatura inglesa e tem um livro que explora as obras da Jane Austen, acredita que a autora é tão querida porque as histórias dela têm humor e ironia. Ela também diz que as personagens trazem dilemas morais reais, ou seja, a gente consegue se identificar com essas personagens que foram criadas há 200 anos. As próprias protagonistas dos livros trazem vários questionamentos sobre o julgamento da sociedade sobre as mulheres na época, sobre os casamentos arranjados por questões financeiras e sobre a falta de autonomia das mulheres. E se existiam problemas para as mulheres brancas da aristocracia, imagina só para as mulheres negras e pobres. É importante reforçar que a riqueza da aristocracia nessa época foi construída num contexto de escravidão e colonialismo. Agora, conta pra gente na hashtag PopVersusCNN se você já leu ou viu algum filme, alguma obra inspirada nas histórias da Jane Austen. Eu sou muito fã de Orgulho e Preconceito, mas a gente fala sobre isso em outro momento, porque o Pop Verso de hoje está muito especial. É hoje que a gente anuncia a nossa parceria com o TikTok. A Babi tá ali, ó. A Babi ia até sentar, mas ela falou, vou ficar de pé. Pra tem não que tirar, valorizar, né? tem que Valorizar essa parceria TikTok e Pop Verso. Vou até mostrar aqui no meu celular, porque agora a gente tem uma página exclusiva do Pop Verso. Olha que chique, gente, lá no TikTok. E agora você também pode assistir ao programa às 8 da noite e ver todos os conteúdos que a gente publica. Tem o Sem Filtro, tem bastidor e muito mais. E aí a gente tá aqui falando sobre literatura, né, Babi? Pode sentar, fique à vontade aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente falou sobre Jane Austen, mas é muito importante que a gente tenha redes sociais como o TikTok, por exemplo, influenciando criadores de conteúdo sobre esse assunto, né? Isso, Mari. Para a gente ter uma ideia do poder das redes sociais para impulsionar a venda de livros. De 2020 para 2021, a gente teve um aumento de quase 40%, 39% na venda de exemplares. Ano passado, a gente vendeu mais ou menos 36 milhões de livros. E, bom, a Bienal, né, que aconteceu poucas semanas atrás aqui em São Paulo, ela tinha um stand de indicações de livros do TikTok. O público da Bienal até cresceu em relação à última edição que foi presencial, que foi mais ou menos lá em 2018. O público cresceu e muitos adolescentes foram,
comparecer à Bienal e a gente acredita que tem uma relação aí com os booktokers. É muito legal, a Babi fala até feliz, assim, ela não tira o sorriso da cara, que a Babi ela gosta muito de livros aqui do nosso time do Popverso, ela que mais curte. E aí, a gente pensando nisso, nessa parceria com o TikTok, nesse assunto, nesse tal termo booktoker, que é a galera que fala de livros no TikTok, a gente resolveu então convidar um booktoker, o Patrick Torres, ele tá aqui com a gente. Patrick, que legal ter você aqui. Você precisava ter uma estante de livros, né, atrás, porque é isso. Na pandemia a gente viu a galera colocando umas estantes fakes, mas a sua eu sei que é de verdade. E eu queria, Patrick, só te perguntar uma coisa. Como é pra você hoje ser uma influência pra galera mais jovem, pra consumir mais livros mesmo, pra literatura? Qual é o desafio de ser essa figura e o que você já alcançou com esse espaço? Olha, eu confesso pra vocês que é tudo muito novo, assim, sabe? Eu comecei no TikTok no ano passado e eu acho que ter acompanhado o crescimento da plataforma e ter estado junto com outros influenciadores e outros criadores que também fizeram esse movimento acontecer, fez com que eu percebesse o impacto e o poder das redes sociais na influência literária, né? Para que a gente conseguisse aumentar o número de leitores no Brasil. E usar as redes sociais como uma ferramenta para tentar impulsionar esse número é um jeito interessante de fazer com que esse número cresça de verdade. E estar no meio de tudo isso, né, com estratégias ali que fazem com que o espectador se engaje no conteúdo literário, é muito novo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque eu sinto que eu tenho participado de uma revolução, assim, de certa forma, né? O BookTok, que é essa comunidade onde a gente consegue, de certa forma, trazer, né, novas pessoas para esse mundo literário, instigar a vontade de ler em novas pessoas, e fazer parte de tudo isso é muito gratificante, é muito gostoso, e eu tenho gostado muito da experiência. Com certeza, parabéns pelo trabalho, e é isso, é um desafio muito grande você falar sobre um universo tão gigantesco ali, num tempo limitado, né? Porque a gente sabe que pra galera pular de um vídeo pro outro é disputar a atenção de todo mundo. Então, parabéns por esse trabalho. A gente colocou o @ do Patrick ali pra você seguir. Patrick, muito rápido, uma dica de livro. Dom Casmurro, do Machado de Assis. É isso, então é assim que a gente encerra. Babizinha, obrigada, viu? Obrigada, Mari. Obrigada, Patrick. Mais parceria aqui no Popverso, CNN no plural. A gente adora quando o Rafa lê e a galera desse projeto, dessa iniciativa tão incrível aqui na CNN, quando eles vêm aqui no Popverso para trazer discussões super importantes. Por exemplo, a gente está de olho nas notícias sobre a varíola dos macacos. Existe muito desconhecimento ainda sobre esse vírus e o Rafa veio aqui para explicar um pouquinho por quê. Tá rolando um estigma sobre a comunidade LGBTQIA+. E aí o Rafa veio desmistificar essa história, olha só. Vamos falar sobre a varíola dos macacos? A gente está falando sobre mais de 10 mil casos da doença no mundo, aqui no Brasil mais de 400 casos. E muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto, então a gente preparou uma explicação para começar a nossa conversa. Olha aí na tela. São quase que tweets explicando o que é. A varíola dos macacos é uma doença rara causada por um vírus e transmitida por contato próximo com pessoas infectadas. Quais são, então, os sintomas? Inicialmente, pacientes têm febre, dor de cabeça, dor muscular, linfonodos inchados e cansaço. Poucos dias depois, aparecem lesões na pele. Como prevenir? Higienizar as mãos e evitar contato próximo com pessoas infectadas ou com materiais contaminados. Essa informação é muito importante, então compartilhem, tá? Porque isso é muito importante. Agora eu venho para essa câmera, eu tava aqui, ó, lá e cá, porque é hora da nossa parceria com o CNN no plural. Rafa Câmara tá aqui mais uma vez. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem. A gente tá falando sobre esse assunto que é muito urgente, a gente precisa, né, trazer essas informações, mas tem uma outra conversa acontecendo paralelamente em relação à varíola dos macacos e a comunidade LGBTQIA+. É isso mesmo. E daí a importância de se falar muito sobre o tema, né, Mari? Hoje, atualmente, há uma concentração de casos de varíola dos macacos ou monkeypox. É bom que o Ministério da Saúde não está querendo muito que a gente associe, né, o monkeypox com varíola dos macacos. Então, era legal a gente sempre reforçar muito o monkeypox. Então, há sim uma concentração muito grande dentro da comunidade LGBT, mas principalmente entre homens gays, né? E por que isso está acontecendo? É uma pergunta muito importante, mas infelizmente a gente não tem uma resposta ainda muito clara. O que os infectologistas dizem sobre isso? Eu conversei com muitos, né? Eles conseguem, nesse momento, ter pistas do que poderia estar acontecendo no momento. Então, talvez esse vírus, que se propaga muito facilmente por contato próximo, encontrou uma rede mundial onde as pessoas costumam ter um contato próximo muito grande.
né? Isso junta também com uma comunidade que costuma viajar bastante. A gente não pode esquecer que hoje em dia, né, atualmente é verão no hemisfério norte, né? Então muitos homens gays tiram férias e vão para o hemisfério norte, né, para festas. Há contatos mais próximos, como beijo, por exemplo. Isso infelizmente já é o suficiente. Então isso sim pode ser uma pista para que os infectologistas acreditem que por isso que o vírus está se propagando dentro da comunidade. Mas o que é importante deixar claro? Não é uma doença gay, não podemos cometer esse erro. Atualmente é uma doença, um vírus, perdão, que está se propagando entre homens gays. Apenas isso. E é muito difícil não relacionar com o que aconteceu ali nos anos 80, anos 90 com a AIDS, né, Rafa? Porque é isso, a gente está falando de um vírus que ainda tem muito desconhecimento, digamos, em cima dele, né? Então, o que como ele é transmitido e tal. E aí, essa desinformação coloca a comunidade LGBTQIA+, como alvo de muito preconceito, que foi o que aconteceu com a AIDS lá atrás. Claro que outro contexto, outro cenário. Na época, a gente não tinha acesso a tanta informação como hoje a gente tem. Então, ainda bem, né? Nesse sentido, a gente está até na frente, né? Porque a gente tem acesso à informação. Uhum. Não, e a gente cometeu um erro muito grave na década de 80 e 90, Mari, que foi os médicos, os médicos responsáveis, né, por controle de epidemias, eles criaram um conceito de grupos de risco, né? Isso foi um grande erro. Por quê? O objetivo dos médicos era que sim, né, colocar aquelas pessoas dentro do grupo de risco faria com que essas pessoas se cuidassem mais, mas foi um tiro no pé. O que aconteceu? As pessoas que estavam dentro do grupo de risco ficaram estigmatizadas e as que estavam fora do grupo de risco simplesmente não se cuidavam, não pensavam em camisinha ou nenhum tipo de outra proteção. Estou falando de HIV. E hoje a gente não pode cometer esse tipo de associação com o vírus, monkeypox, porque o que a gente está fazendo hoje é exatamente o contrário. É isso que você falou. A gente está trazendo a discussão, a gente está dizendo, olha, hoje está entre homens gays, mas amanhã pode ser que não esteja mais. E está todo mundo suscetível a, infelizmente, pegar essa doença. E aí a gente tá falando de uma doença que tem aqueles sintomas que a gente mostrou. A gente consegue colocar os sintomas de novo na tela, gente? Porque é importante a gente reforçar isso. E aí vale aquela lembrança, né? Se você estiver sentindo, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor muscular, linfonodos inchados e cansaço, esses sinais são sinais de alerta. Então, evitar participar ali de eventos com muitas pessoas. E aí a gente, enfim, muitas pessoas às vezes associam com o Covid, mas mesmo que o teste de Covid dê negativo, também é um sinal de alerta para você não compartilhar um espaço com outras pessoas, né? A gente parece que não tem paz, né? A gente está saindo, né, da Covid, de toda a preocupação que a gente tem em não ir para festas e para lugares com muita aglomeração, mas infelizmente a gente precisa sim ter esse cuidado. Então o que os infectologistas eles pedem, Maria, é exatamente isso. Mesmo que o seu teste dê negativo, fique em casa, tente ficar um pouco isolado. Ainda bem que essa doença ela é uma doença benigna, né? Mas sim, são feridas na pele e a gente precisa muito se cuidar. É isso, é o cuidado com a própria saúde e o cuidado também para não cometer os erros que a gente cometeu lá atrás como sociedade, né? De estigmatizar como uma doença gay. Por isso que é importante ter informação. Por isso que é importante conversar e você abrir esse espaço para falar sobre isso. Obrigado. Ah, que isso. Você viu? Mas não sou só eu não, é o time inteiro, que depois eu levo bronca, entendeu? O time inteiro do Pop Verso. Maravilhoso trazendo essas discussões aqui pra gente, a nossa parceria com o CNN no Plural. Então, Rafa, a casa é sua. Brigadaço. Valeu. A gente conversou também com a doutora Luana Araújo, que é infectologista e epidemiologista, uma palavra difícil de falar. Ela veio aqui no Pop Verso para falar sobre um assunto importante, a queda no uso de camisinha entre os jovens ali adolescentes. Vamos ver. Doutora, que prazer ter você aqui, ainda mais com uma camiseta belíssima, eu devo dizer. Isso é uma homenagem, Mari, que eu sei que você é uma pessoa ligada nisso tanto quanto eu. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. Doutora, a gente está falando então desse levantamento do IBGE, eu vou até mostrar o dado aqui. De 2009 a 2019, o percentual de adolescentes ali de 13 a 17 anos que usaram preservativo na última relação sexual caiu de 72,5% para 59%. A gente está com a reportagem aí na tela, né, com os dados do IBGE. A gente está falando de uma geração que, enfim, consome muito conteúdo, consome muita coisa. Esse dado é preocupante. O que significa isso para a gente? Será que a gente, de repente, não está orientando
do jeito que deveria? Mari, é terrivelmente preocupante, né? Primeiro, porque acessar conteúdo não significa acessar o conteúdo correto, né? E nem que a informação útil, aquela que mais vai fazer diferença na vida das pessoas, está de fato chegando para quem precisa. Então, essa ideia de que, não, o adolescente é um sujeito antenado, está na internet o dia inteiro, isso vai chegar automaticamente para ele, ela não é real. Se a gente lembrar dos anos 90, quem ainda se lembra dos anos 90, vai lembrar que a gente tinha campanhas em TV aberta sobre o uso de camisinha, principalmente em períodos onde a gente sabia que esse uso era menos frequente, como o carnaval, por exemplo, ainda existia essa sazonalidade nessa história. Isso estava presente o tempo inteiro e isso chegava às pessoas. Hoje a gente não tem essas campanhas, hoje a camisinha ficou para essa geração como algo que só protege contra a gravidez indesejada e para a gravidez indesejada bota na conta da mulher que ela tem a pílula e tem pílula do dia seguinte, então eu não preciso muito me esmerar nesse sentido, sabe? Essa geração é uma geração que não entende infecção sexualmente transmissível como um problema. A gente não fala sobre sífilis, a gente não fala sobre gonorreia, a gente não fala sobre HIV, e são doenças que podem passar despercebidas por um longo período, podem causar problemas agudos, podem causar problemas crônicos, podem levar à infertilidade ou a outras doenças, né, apresentações muito mais graves. Então é preciso chegar nessa galera com uma informação que eles entendam e que compreendam a importância, né, de você se proteger ainda nos dias de hoje. Quando você fala em botar na conta da mulher, eu tô aqui pensando, né, mais uma coisa na conta da mulher, mais uma coisa no nosso ombro. Agora, doutora, a gente está falando ali dessa idade, né, de 13 a 17 anos, que é uma idade que muitas vezes pode existir uma dificuldade de conversa até mesmo dentro de casa, né? Você falar sobre sexo, sobre educação sexual com os pais, rola um tabu mesmo. Então, vamos supor aqui que a gente esteja conversando com os próprios pais ou com os adolescentes. Como ampliar essa conversa dentro de casa? Essa conversa sobre sexo, ou melhor, sobre educação reprodutiva, né? Ela é fundamental. E quando a gente fala essa história de bota na conta da mulher, é um horror, porque a saúde feminina reprodutiva é ainda mais negligenciada. Mas, assim, além de precisar estar dentro da escola de uma maneira natural e lógica e científica, não é maluquice, né? É preciso que, primeiro, os pais compreendam que essa é uma conversa que precisa respeitar os limites de todo mundo, mas que precisa acontecer cedo. Muitas vezes, os pais não acham que não devem falar sobre isso, porque isso pode suscitar curiosidade e aí antecipar o início de uma vida sexual. Não é assim. A gente está falando, veja a sua estatística, de 13 a 17 anos. Então, a gente está falando de uma faixa etária que já pratica sexo, e isso precisa, portanto, fazer parte, já que faz parte da realidade, precisa fazer parte da educação. Então, conversar dentro dos limites, perguntar, se colocar à disposição, é sempre muito importante você dar múltiplas formas de acesso a essa informação para o adolescente, seja dentro de casa, seja na escola, seja na internet, seja com os amigos. É importante que a informação correta chegue por várias fontes possíveis. E é isso, né? A gente está falando de uma proteção não só contra a gravidez indesejada, mas também contra infecções sexualmente transmissíveis. É muito importante que a gente reforce isso. Então, doutora, obrigada pela participação aqui. Super obrigada por abordar esse tema, fico super feliz também e estou aqui à sua disposição quando você precisar. Beijo para todo mundo. É isso então, obrigada a todo mundo que assistiu ao Popverso, mais uma vez lembrando que a gente está no ar de segunda a sexta às 8 da noite no YouTube e agora no TikTok também e às 11h30 da noite na TV. Então, segunda-feira a gente está de volta. Um beijo.